Existem vídeos no YouTube que viram memes, por exemplo, de pastores adventistas nos programas de TV, falando que a pessoa que não lê o livro da Ellen White, né, tá perdido. Este livro, Grande Conflito, foi inspirado por Deus para... Na minha opinião, Ellen White? sim. E os assistentes que ajudaram ela aqui, com capítulos inteiros, são milhares, foram também inspirados por Deus? Eram profetas de Deus, essas pessoas que ajudaram aqui neste livro? Não, escreveram, né, também, porque a Ellen White escreveu sozinho o Grande Conflito. Como identificar uma seita ou uma heresia do verdadeiro e puro evangelho? Olá, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Em primeiro lugar, eu decidi trazer esse vídeo aqui, até porque o nosso canal tem ganhado uma certa relevância aqui no YouTube. E quero até agradecer cada um de vocês que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem deixado aquela curtida abençoada, e você que é inscrito aqui no nosso canal. E me senti na obrigação de trazer esse vídeo aqui. O pastor André Valadão e o pastor Rodrigo Silva entraram em um desacordo a respeito dessa questão aí, Ellen White, adventista. Eu vou deixar um trechinho aí lá do canal Cristão Também Pensa. Veja aí. Um seguidor então pergunta: por que você disse que a adventista é uma seita? E ele responde: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha a certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Ellen White afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. E muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ofendido, escreve: lamento a postura belicosa do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidências sempre esteve na grade da Rede Super. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História de Nossa Igreja. Uma coisa é você discordar teologicamente, outra é você ensinar até mesmo uma heresia. Eu quero que você acompanhe aí esse vídeo, esse debate a respeito desse tema. Vou emitir aqui a minha opinião e quero que você deixe aqui também qual que é a sua opinião sobre o assunto. Como é que fica essa questão? Porque assim, para os adventistas, existem vídeos no YouTube que viram memes, por exemplo, de pastores adventistas nos programas de TV, falando que a pessoa que não lê o livro da Ellen White, né, tá perdido, que não sei o que e tal. Vamos lá, Ezequiel. Na prática mesmo, a teoria é muito bonita, não sei o que, mas na prática mesmo, não tem esse sentimento dentro do adventismo, que a Ellen White tá ali com a Bíblia e tal, não sei o quê? Como é que você lida com isso sendo adventista? Claro que tem esse sentimento, César. E assim, o adventismo é uma religião de 20 milhões de pessoas. E você tem todo tipo de pessoa dentro do adventismo, desde o mais acadêmico ao mais ignorante, ao mais fanático, ao mais tranquilo, ao mais conservador, ao mais liberal. E você tem do mais crente em Ellen White ao mais descrente em Ellen White. Existem pessoas adventistas que nasceram lá na comunidade, são batizados, vivem lá a vida inteira e literalmente dizem: eu não creio na Ellen White. Mas ninguém vai excluir a pessoa porque ela não fica falando na internet, ela não faz um ministério contra. Se fizer, vai ser excluída também. Se fizer, vai ser excluída também. Entende? Então é uma questão complexa. Mas, por exemplo, se tratando da liderança máxima da igreja, vamos pegar o Ted Wilson. Em ampla medida. São whiteanos? Sim. O Ted Wilson, em especial, representa uma linhagem de líderes adventistas bem focados na Ellen White. E para mim é lamentável. Para mim, o Ted Wilson é um dos piores presidentes da Conferência Geral que a gente já teve. E, inclusive, eu me lembro... Você vai ser expulso da igreja. Pô, nada. Quem tem coragem de me expulsar do adventismo? Mas o fato é o seguinte. Uma vez, quando eu era pastor, abriu-se um canal de comunicação de todos os pastores com o Ted Wilson. Se você quiser fazer uma pergunta pro presidente mundial da igreja, você fica à vontade. Caíram nessa. Fizeram isso, mas de fato fizeram. E eu tinha um e-mail institucional, então eu era um pastor e eu podia mandar esse e-mail pro Ted Wilson. E eu fui lá e mandei o meu e-mail pro Ted Wilson, que não me respondeu até hoje, obviamente, né? Eu perguntei pra ele ontem, né? Vai que... vai que... Eu perguntei pra ele assim: Ted Wilson, a Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas
que em função da natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Comentando lá o texto de Romanos 8, para dizer que Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, como alguns fazem a leitura, e o próprio Ted Wilson defende esta ideia. Ele não me respondeu até hoje, o que já, para mim, já implica que ele já assumiu a heresia dele mesmo. Mas o fato é que o Adventismo é uma religião dividida nesses aspectos. E eu, Ezequiel, particularmente, sou muito crente em Ellen White. Tão crente que eu não considero o que Ellen White falou. Você se considera um cara crente em Ellen White? Eu sou um cara muito crente em Ellen White. Tanto que eu não considero nada do que Ellen White falou regra de fé, doutrina e prática. Para mim, as coisas da Ellen White... Você crê que ela foi inspirada por Deus. Sim. E os seus igual escritos, a Bíblia, fruto dessa inspiração. Exatamente. E só que creio que, como ela fala que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, sendo inspirada, isso relega todas as coisas que ela escreveu ao universo daquilo que é no máximo secundário. Por isso eu, particularmente, tenho a minha ênfase na Bíblia e não na Ellen White. Posso conversar a respeito da Ellen White, para mim não tem nenhum problema, mas isso relega todas as coisas que ela escreveu ao universo daquilo que é no máximo secundário. Por isso eu, particularmente, tenho a minha ênfase na Bíblia e não na Ellen White. Posso conversar a respeito da Ellen White, para mim não tem nenhum problema, mas não tenho nenhum fanatismo, nenhuma idolatria. Livro, Grande Conflito, foi inspirado por Deus para... Na minha opinião, Ellen White? Sim. E os assistentes que ajudaram ela aqui, com capítulos inteiros, são milhares, foram também inspirados por Deus? Eram profetas de Deus, essas pessoas que ajudaram aqui neste livro? Não, escreveram, né, também. Porque a Ellen White escreveu sozinho o Grande Conflito, conforme você sabe. Não. Fora plágios, etc. O conflito do... Eu nem vou falar de plágio aqui, mas eu falo assim, de compor em geral. mesmo. Mas o fato é, por exemplo, você citou 2 Pedro, capítulo 2. É corrente entre todos os estudiosos da Bíblia que Pedro utilizou 2 amanuenses diferentes, um para escrever 1 Pedro, outro 2 Pedro. Sim, tudo que ela escreveu, tudo que ela escreveu foi inspirado por Deus. Foi Deus quem deu a ela. Essa é a nossa crença. Não é contraditório na crença de vocês? Por exemplo, vocês são, por definição, cessacionistas. Hoje. Porque você não crê na atualidade dos dons. Crê. Tem vocês falam em línguas? Entre aspas. Vocês falam em línguas? Na forma pentecostal, não. Vocês são... vocês não creem que existam profetas agora. Não. No entanto, vocês têm uma profetisa. Mas pode haver profeta no futuro, na nossa visão, né? Mas a igreja não aceita. A igreja não aceita. Não. Tanto é que vamos tirar o hoje, não. Vamos lá. Que dia que a igreja aceitou outro profeta? Nunca. Depois de Ellen White, nunca. Então vamos na prática, meu irmão. Nunca. Vamos na prática. Na prática, só tem a Ellen White. Perfeito. Como profeta. Exatamente. Okay. Não é estranho isso? Aonde na história da igreja... Porque o Adventismo é novo dentro da história da igreja. Sim. A história da igreja tem 2000 anos, perfeito. O Adventismo tem 100 e poucos. Aonde na história da igreja, ou na história da Bíblia de Israel, aonde, especialmente a história da igreja, que é o nosso assunto, tem alguém que é um profeta, que doutrina todo mundo, e que ele escreve, manda ver lá tudo que ele escreve, que lá vira regra. Aonde na história da igreja tem isso? Essa é uma boa pergunta, César. Eu não saberia te dizer se existe outra figura em outra igreja, em outros movimentos, como Ellen White no Adventismo. Só tem seita. Não. Só no seita Adventismo. Porque nas seitas tem, nas TJs tem. O Tabernáculo da Fé com William Branham. Só seitas tem isso. Os TJs creem que o Russell era profeta, inspirado. Sim, como assistente. Isso, e você pode... Não é nada doutrinário. Isso, exatamente. Você pode discordar de absolutamente tudo. Na minha opinião, só tem uma coisa que você não pode discordar dela. Que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Pastor Joaquim. Então, a gente poderia falar sobre muitas coisas que Ellen White afirmou. Por exemplo, a questão de chá, café, ser pecado, né? Então, a Ellen White chegou a afirmar que era um dano para a alma o cara tomar café. Chegou a afirmar isso. Que isso, a tendência era obscurecer o intelecto, amortecer as energias. Está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 425 e 426. Também que Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso de bebidas alcoólicas, do fumo, do café, do chá preto. Está no livro de Evangelismo, página 529. Então, a maioria dos livros de Ellen White provou ser plagiado de escritores, inclusive cristãos e outros. E o Walter Hay, autor deste livro aqui, A Mentira Branca ou A Mentira de White, prova isso, que capítulos inteiros ela copiou de outros escritores. E é interessante porque você crê que ela foi inspirada por Deus.
Certo. Então, ela tem escritos racistas, tem escritos que são segregacionistas. Ellen White, ela escreveu, no primeiro devemos procurar saber se o doente não está retendo o dízimo ou se causou algum problema na igreja. E aí, ela instrui a deixar a criança passar fome de 3 dias. Ela também chegou ao ponto de dizer que as perucas, né, cobrindo a base do cérebro, reaquecem e excitam os nervos espinhais que incidem no cérebro. Como resultado, então, muitas mulheres têm perdido sua razão e chegado a um estado de loucura sem esperança. Olha que absurdo, que absurdo. Não posso ter apenas a minha interpretação, o fulano tem a dele, o ciclano tem a dele. Acredito que é por isso que existem, ou por muitas pessoas pensarem dessa forma, né, que cada um interpreta do seu jeito, é que existem muitos segmentos aí estranhos, doutrinas estranhas, que você vai ver que não bate de verdade com a palavra de Deus. Então por isso é melhor nós ficarmos com aquilo que é seguro, aquilo que é regra. Na dúvida, vamos seguir a regra. E o próprio apóstolo Pedro fala, né, que a palavra ou a Bíblia, as escrituras, não são de particular interpretação. Agora, dizer que a igreja A, B ou C, segmento A, B ou C, é uma seita ou é heresia, o que aquelas pessoas pregam, nós temos que ter muito cuidado e estarmos bem embasados para poder expressar algo assim, né? Tem que sobressair o respeito, com o respeito sobressair também a verdade. Agora, eu acho um erro dizer que só tal ministério, tal igreja, tal denominação é que é a porta para a salvação. Isso é um baita de um erro, até porque a palavra de Deus, a Bíblia, não traz placas de igreja. Ela traz o evangelho puro, verdadeiro, a sã doutrina, né, da santificação, da purificação, do arrependimento. Aliás, palavra essa que a gente pouco vê hoje aqui, né, e algumas igrejas, né? A palavra arrependimento, a palavra pecado. As pessoas não querem pregar contra o pecado, contra as coisas que desagradam a Deus. Então, assim, é o que eu penso. Eu estarei postando outro vídeo com essa temática, a parte 2, para que você acompanhe, e irei deixar aqui concluir o meu raciocínio a respeito desse vídeo, ok? Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar sua curtida, inscrever no canal você que não é inscrito e ativar o sininho das notificações.